Estes são alguns pôsteres de obras de ficção científica de alguns de meus autores de ficção favorita. Este especificamente é do livro As Fontes do Paraíso, do autor Arthur C. Clarke. E na sequência a gente tem um pôster que é a capa também de um dos livros de Philip K. Dick, chamado de Vales. Eu amo esse livro. Aqui na sequência a gente tem um outro pôster do Arthur C. Clarke. Esse aqui é representando a capa do livro A Cidade e as Estrelas. Todos esses são autores que eu gosto muito, são os meus autores de ficção científica favoritos ao lado de Kurt Vonnegut e também Isaac Asimov. Eu tenho uma pequena coleção de ficção científica aqui no meu quartinho, um acervo com diversos universos, diversos mundos e histórias incríveis. Algumas delas assustadoras, outras motivacionais, outras você se encaixa mais ali em um mundo de romance, outras bem bizarras mesmo, algumas focadas mais em tecnologia, outras mais distópicas, entre diversas obras. Muitas dessas obras me cativaram ao longo de muitos anos. Algumas delas eu já li inúmeras vezes, outras eu só li uma vez e fico ansioso aguardando para ler novamente. Porém, de uns tempos para cá, eu não tenho sentido tanta vontade de ler. Pois é, no princípio eu achei que era só aquela famosa ressaca literária que muitos leitores passam, né? Muitos leitores sofrem desse excesso de leitura e em algum momento acaba quebrando e perde um certo interesse por ler e fica um período. Porém, ao longo do tempo eu percebi que não era só isso. Eu senti que eu estava me afastando da literatura. De certa forma, eu comecei a achar que tinha a ver com preços de livro, por não estar comprando mais, mas ao longo do tempo eu fui entendendo que não, e não é uma coisa exclusiva minha. Muitas pessoas têm deixado de ler, muitas pessoas têm parado de acompanhar o cenário literário, mas não só por conta de preços. A tecnologia tem feito isso com a gente, né? Ela tem, de certa forma, ajudado a gente a se perder um pouco naquilo que a gente gosta de consumir. Eu confesso que eu tenho passado muito tempo no celular, tenho passado muito tempo vendo coisas que não são relevantes assim para o meu intelecto ou coisas relacionadas à aprendizagem e algo do tipo. São só futilidades, meme, entretenimento barato, entre outras coisas. Quando antes eu passava bastante tempo lendo, agora eu mal consigo pegar um livro e me manter preso. Até um tempo atrás, o livro era uma das poucas coisas que me prendia, que conseguia a minha atenção ali. Era o único lugar onde eu me dispersava do caos do mundo. O livro e o Muay Thai. Mas de uns tempos pra cá eu não tenho conseguido fazer isso. O livro ele não me prende. Eu pego um livro e eu mal consigo ler 20 páginas e já quero fazer outra coisa. Tenho tido uma certa dificuldade de me manter lendo e, de certa forma, eu acho que eu estou abandonando o hábito da leitura. O que é algo muito triste, pois, como você sabe, no nosso país pouco se lê. E eu estou meio que me encaixando nesse grupo agora de pessoas que pouco lê. É uma pena porque eu penso em trabalhar com a literatura de alguma forma ou simplesmente fazer isso pela arte, porque eu amo a arte, mas confesso que tenho me perdido um pouco quando o assunto é se tornar ou se manter sendo um leitor assíduo. Eu acho que eu só estou meio confuso, mas em breve eu vou voltar com o meu ritmo de leitura. Assim espero. Só preciso conseguir me organizar em questões de otimizar o meu tempo da melhor maneira possível e abandonar esse vício que tem tomado cada vez mais tempo das pessoas, que é o celular. Eu sou um cara que sempre amei a arte e eu não quero me afastar dela, não dessa maneira, não perdendo para a tecnologia. E por falar em arte, eu sempre fui apaixonado por arte. Artes no geral, dentro daquilo que temos como arte, se é que existe um padrão exato do que pode ou não ser considerado arte. A arte é meio que uma forma de se expressar, seja através de uma escultura, um desenho, uma música, seja através de vídeo. Hoje, né, é muito comum a gente se expressar criando vídeo com takes cinematográficos,
com um roteiro, entre outras coisas. A arte pode ser dançada, pode ser cantada, pode ser escrita. Pois é, eu sempre amei muito a arte, mesmo sendo um cara cheio de preconceito, um preconceito formado por pessoas do lugar de onde eu vim. O lugar onde eu cresci sempre foi um lugar voltado de preconceito quando a gente fala sobre arte. Pois é, principalmente quando a gente fala sobre a dança, sobre um cara negro que lê, um cara negro que gosta de desenhar, entre outras coisas. E eu cresci com esse preconceito, inclusive eu sempre fui muito preconceituoso com algumas questões. E eu não sabia como me expressar ou como colocar isso pra fora ou compartilhar de alguma forma com pessoas que também eram da área. Na minha infância ali, na minha adolescência, o meu pai, sempre que eu chegava com um desenho ou alguma coisa relacionada à arte, por algum motivo, o meu pai não curtia muito a ideia, sabe? Eu desenhava muito bem, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de dançar, mesmo não sabendo, mesmo não sendo tão bom, e sempre gostei de admirar. Já quis fazer parte de um clube lá, de um grupo de teatro que tinha na escola, porém eu achava muito gay. Meus amigos achavam muito gay, todo homem que fazia teatro ou que andava com aquele grupo, sabe? E até então a gente zoava e brincava, mas eu não entendia o quão preconceituoso e o quão complicado era ter esse tipo de atitude, sabe? Pra mim, pra nós, era só zoeira. Pra um cara da quebrada fazer parte de um grupo de teatro, sempre foi muito complicado. Hoje eu entendo um pouco sobre como é esse meio, sabe? E eu sempre me questionei o porquê eu nunca me formei em arte. Será que era porque eu sempre fui um cara que não fui tão estudioso, apesar de ser um cara curioso? Quando eu fico curioso para aprender ou para descobrir alguma coisa, eu vou até o último, pesquiso, me informo, porém eu não sou um cara tão estudioso? Eu não sei como explicar isso. A real é que eu não gostava de estudar, mas arte sempre me chamou a atenção. E eu comentei com muitas pessoas que se um dia eu me formasse, seria em arte, sabe? E é muito louco parar pra pensar nisso, porque às vezes eu chego à conclusão de que eu só não me formei em artes por conta do preconceito das pessoas e por conta de eu mesmo ser preconceituoso e ter uma visão de que, cara, artes é coisa de pessoas específicas, pessoas que são assim, assim, assado. Eu tinha essa visão. Eu cresci em um ambiente com essa visão. O meu próprio pai tinha essa visão. Eu sempre gostei de personalizar roupas, eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer coisas, todas essas coisas voltadas para o mundo da arte, eu me interessava. Participei de vários concursos na escola onde eu desenhava, onde a gente replicava algumas obras famosas, algumas obras de pintores famosos de alguns séculos atrás. E eu sempre fui premiado, eu sempre ganhei prêmios porque eu era bom naquilo. E hoje eu sou um lutador de Muay Thai, um atleta profissional que não tem nada a ver com a arte. É quase que uma arte, sabe? Subir lá em cima e fazer coisas que a gente consegue fazer, mas é totalmente diferente, é diferente. Eu não vejo como uma forma de se expressar tal qual faz um músico, faz um pintor, faz um dançarino. É diferente. Eu me arrisquei há pouco tempo a escrever um livro, mesmo eu que estou em um momento complicadíssimo assim com a leitura, eu tenho me afastado cada vez mais da leitura, sabe? Tenho tido uma certa dificuldade para prestar atenção nas coisas, algo que eu nunca tive, afinal a leitura sempre foi algo que me prendeu muito. Mas de uns tempos pra cá aconteceram muitas coisas na minha vida que eu não vou entrar em detalhe, mas eu me arrisquei a escrever um livro, digamos assim. Não é bem um livro, é um livro se eu decidir cair de cabeça e expandir mais esse universo. E tem muita coisa que eu penso sobre o mundo ali, que eu adicionei no personagem. Muito da minha visão tá ali. Muitos questionamentos sobre algo que eu sempre quis falar, mas não sabia com quem. E eu admiro muito, cara, a literatura. Pessoas que escrevem, que conseguem contar histórias, criar personagens. Pessoas que conseguem ser, né, atuar, sabe? Se transformar em outras pessoas, viver a história de outras pessoas. Eu acho isso muito foda.
Eu acho demais. E quando eu comecei a escrever um livro, eu entendi muito mais sobre arte, sobre o quão difícil é, sobre o quão gratificante, o quão bom é você conseguir se expressar através de algo, ainda que seja na escrita, na dança, no desenho, através de uma pintura, sabe? E eu acho isso demais, mano. Eu acho sensacional. E me despertou uma vontade muito foda de fazer mais coisas voltado pra arte, sabe? Escrever, de desenhar, de pintar. Hoje em dia eu consigo editar um vídeo legalzinho e até isso eu já considero como uma arte. Pessoas que fazem edições sensacionais, take cinematográfico, ângulo de câmera e dá vida a uma imagem, cria vida ali. São pessoas que são totalmente artistas, sabe? São artistas demais essas pessoas. E antes eu não via assim, hoje eu já consigo ver arte em muito mais coisas. E cara, eu sinto falta, às vezes eu penso que eu deveria parar tudo e estudar mais sobre arte, mas às vezes eu penso também que já é tarde, que eu poderia fazer isso, porém de outra maneira, né? Não indo para uma faculdade. Há muito tempo atrás, eu tinha por volta de 18 anos, eu entrei na Faculdade de Belas Artes para fazer um trampo externo. Eu trabalhava na obra e a gente foi trabalhar dentro da Faculdade de Belas Artes. Foi o contato mais próximo que eu tive com várias pessoas, vários tipos de pessoas ali que cursavam alguma coisa voltado para a arte, sabe? Eu lembro que tinha a unidade principal e tinha uma outra unidade para a galera que trabalhava moda, os estilistas e tal. E eu achava aquilo sensacional, eu via lá os modelos desenhados, as roupas, as pessoas que estavam lá vestido com roupas que eles mesmos criaram, sabe? Eu também tinha essa pira de personalizar roupa até um tempo atrás. Hoje em dia eu fui perdendo isso. E o que esse vídeo tem a ver? Qual é o tema principal desse vídeo? Eu não sei mais, eu me perdi aqui. Eu só queria aparecer por aqui para dizer para vocês que esse canal ainda existe apesar de tudo. Eu não tenho conseguido dar conta de várias coisas que eu decidi fazer, porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui um cara que como eu posso dizer, começo algo e em algum momento eu acho que aquilo não é mais interessante, eu passo a fazer outra coisa e assim por diante eu vou levando a minha vida dessa maneira. O que não é algo bom. Muitas pessoas dizem que pessoas assim geralmente estão perdidas, né? Mas se isso é estar perdido, então eu estou perdido a minha vida toda. Porque eu sempre fui assim. Eu sempre demonstrei interesse em muitas coisas, fico bom naquilo, fico quase um profissional. Eu sempre brinco e digo que eu sou o profissional mais amador dentro daquilo que eu faço, né? Ou melhor, o amador mais profissional. Mesmo não tendo formação alguma, eu me formo o suficiente para fazer aquilo tão bem feito que eu me considero quase um profissional em algo que eu decido fazer. Mas essa é a visão que eu tenho sobre mim, não que os outros têm. E eu sempre começo, fico bom, gosto, falo que aquilo agora vai ser minha profissão e de repente eu perco o interesse e começo a fazer outra coisa. Tal qual foi com os vídeos, tal qual foi com vários canais que eu já criei e abandonei de alguma forma. Foi com o futebol, foi com desenhos lá atrás, foi com várias outras coisas. Eu sempre fui bom em algo, fiquei muito bom ali, me profissionalizei e abandonei. As únicas coisas que eu não abandonei foi a luta, que salvou a minha vida, o Muay Thai. Eu vivo disso, né, minha profissão hoje. E um relacionamento que eu entrei com uma pessoa maravilhosa e eu estou até hoje. Não são coisas, né? Não sei se posso classificar como coisas. Mas é isso. As duas únicas paradas que eu dei continuidade até hoje. E é muito louco que eu tô falando de arte e agora eu tô falando de relacionamento e coisas que eu abandonei. E eu queria falar um pouco sobre isso, sabe? A minha vida mudou muito de uns tempos pra cá. Eu vou voltar aqui pra trocar uma ideia com vocês. Até porque se eu continuar produzindo vídeos para esse canal, vai ser com um formato diferente. Ainda voltado pra arte, voltado pra literatura, mas com um olhar diferente pra tudo isso. Acho que o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado pela sua presença até aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Pode ser breve ou pode ser daqui a um bom tempo.